Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu vou responder por ordem, embora algumas questões sejam comuns e, portanto, servirão certamente para os vários senhores deputados que as colocaram. A senhora deputada diz que não foi por causa da bancarrota que se desceu o IRC às empresas, que foi uma opção. É verdade, senhora deputada. Descer o IRC às empresas é para promover o crescimento e a criação de emprego e evitar bancarrotas futuras, senhora deputada. Porque nós não gostámos da situação em que estivemos. Os portugueses não gostaram e é preciso ter a certeza que não se repete. E foi por isso que, entre as várias opções possíveis, optámos sim por baixar o IRC às empresas. E note, senhora deputada, que mesmo assim a receita fiscal aumentou. E o investimento que os senhores dizem querer favorecer, e a senhora deputada Ana Catarina Mendes, e afinal vou saltar um bocadinho, diz que falar de investimento é ação concreta. Ó, senhora deputada, eu dou-lhe uma coisa muito concreta. Taxa de crescimento em 2016 para o investimento, números desta proposta de orçamento, menos 0,7%. Estamos a falar de investimento muito em concreto. Queda do investimento com as vossas políticas. Aquilo que a senhora deputada diz que temos de assumir que podíamos ter posto a EDP a pagar tarifas sociais. Senhora deputada, pusemos as empresas de energia a contribuir também para o esforço orçamental. Aliás, relativamente às empresas de energia, vamos ter de ter aqui uma discussão muito interessante sobre o diploma que foi publicado ontem e que tem a ver com a reavaliação dos ativos e a forma como as empresas de energia vão lidar com essa matéria. E, senhora deputada, ficamos à espera de ver a coerência do Bloco de Esquerda nesta matéria, nas vantagens que são dadas à Galp. Estamos à espera, senhora deputada, de ver essa indignação toda a aparecer. Diz que o PSD é crítico sobre juros e regras europeias. Ó, senhora deputada, sobre juros, dificilmente alguém se poderá gabar de ter feito melhor do que nós. Renegociámos com os parceiros europeus a descida significativa da taxa de juros dos empréstimos oficiais e, quando saímos do governo, deixámos a taxa de juros em mercado a 50 pontos de distância da Espanha. Senhora deputada, olhe para ver onde está agora e diga quem é que contribui para agravar o peso da dívida pública, se não são os senhores, com as vossas ações, a fazer aumentar as taxas de juros em mercado. Neste momento, temos uma política do Banco Central Europeu que é mais acomodatícia do que alguma vez foi. Todos os países europeus estão a beneficiar das taxas baixas para substituir dívida mais cara por dívida mais barata. E o que faz este governo? Aumenta as taxas de juros em mercado, adia os reembolsos ao FMI, porque começa a não ficar mais barato e, pior, começa a ser difícil ir ao mercado buscar o dinheiro que é preciso. Senhor Ministro, sabe tão bem como eu do que é que estou a falar, tão bem como eu. Depois fala de aumentos de impostos e como é que iriam pagar as pensões. Ó, senhora deputada, a mim surpreende-me que o seu partido, com os restantes partidos da atual maioria, tenham chumbado um programa de governo sem se darem ao trabalho de o ler. As nossas opções estavam lá. A reposição de rendimentos tinha-se iniciado. Já não havia cortes sobre as pensões, exceto a contribuição extraordinária de solidariedade para pensões acima de 4.611 euros. Todos os outros cortes de pensões tinham já sido retirados. A reposição dos salários dos funcionários do Estado tinha já sido iniciada em 2015 e a nossa opção era absolutamente clara e assumida. Era uma reposição gradual, uma eliminação gradual dessas medidas excepcionais para permitir que, através do crescimento económico, se gerassem os recursos necessários para o fazer, sem ser com novos aumentos de impostos. Sem ser com novos aumentos de impostos, senhores deputados, que não é a opção que este Governo está a seguir. E, portanto, o senhor deputado José Luís Ferreira diz que há, neste Orçamento de Estado, recuperação de rendimentos e se o PSD convive mal com isso. Senhor deputado, aquilo com que o PSD convive mal
é com as consequências das opções. Porque repor rendimentos é algo em que estamos de acordo. Nós tínhamos uma proposta de o fazer mais gradualmente, os senhores entenderam fazê-lo mais depressa. A grande diferença é que para repor a alguns estão a tirar a todos, incluindo, aliás, aqueles a quem repõem alguma coisa. E, portanto, o efeito líquido é bem menos simpático do que aquilo que os senhores querem fazer crer. Mas não, nós convivemos mal, é com as consequências que estas opções têm para o futuro, como eu disse dali daquela tribuna. Quando se compromete o crescimento económico, quando se aumenta a despesa pública em permanência, aquilo que estamos a prometer aos portugueses é mais impostos e mais dívida. E esse tipo de promessas os portugueses dispensam. Mas, infelizmente, essas sabemos que os senhores serão capazes de cumprir. O senhor deputado, a frase não é minha, julgo que é de um anterior deputado do CDS, mas, de facto, a maior ameaça ao Estado Social é o Estado falido, que foi assim que o recebemos, senhor deputado. E os senhores falam dos 4 anos da governação como se nós tivéssemos estado os 4 anos em emergência, como se os 4 anos fossem iguais. Aquilo que aconteceu nos primeiros 2 anos, estivemos numa situação de emergência em que, de facto, não tínhamos liberdade, não tínhamos opções políticas à nossa disposição. Não era possível escolher de outra maneira, porque o governo que nos antecedeu levou o país à falência e assumiu compromissos. E porque nós somos responsáveis e porque nos preocupamos com o Estado Social, tratámos de cumprir esse memorando para garantir que continuávamos a ter recursos para acudir aos mais necessitados. Se os senhores olharem para os dados sobre a desigualdade do estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, verão que as medidas tomadas em 2009 e 2010 agravaram a desigualdade e que foram as medidas tomadas pelo nosso governo que reverteram esse agravamento da desigualdade. Está lá escrito, senhores deputados, está lá escrito. Dizer também, senhores deputados, que falhámos no combate ao desemprego. Bom, falhar no combate ao desemprego, os senhores não conhecem os números da redução da taxa de desemprego e da criação de emprego que acompanhou a recuperação económica? Mesmo para quem olha para a economia trimestre a trimestre e só vê o último e ignora as séries, Sr. Deputado, um bocadinho mais de atenção e ver que, de facto, a enorme redução da taxa de desemprego foi feita enquanto este Governo estava em funções, é um facto, não é sujeito a interpretações. Aliás, tanto que é um facto que quando fomos às eleições para que os portugueses julgassem a nossa atuação, para grande incómodo que será permanente nessas bancadas, foi a nós que os portugueses escolheram. Senhora deputada, eu tenho muito orgulho. Não foi a vocês, foi a vocês. Eu tenho muito orgulho daquilo que tive a oportunidade de fazer pelo país enquanto Ministra das Finanças, de ter feito parte de um governo que herdou um país falido e nas bocas do mundo pelas piores razões e deixou um país a crescer com liberdade de opções políticas para quem veio a seguir. Quando o senhor deputado diz o que é que mudou nas propostas de alteração, o senhor deputado aguardará, como todos, para se conhecer essas nossas propostas. Aquilo que nós não queremos é que durante o consulado desta maioria se comprometa mais do futuro do que aquilo que infelizmente não vamos conseguir evitar. E é por isso que vamos apresentar propostas estruturantes. Mas se me pergunta se é possível mexer no detalhe para compor este orçamento de 2017 mais do que foi para 2016, a resposta é não. Tentamos, no entanto, evitar males maiores para o futuro. E uma última referência aos orçamentos retificativos. A senhora deputada Ana Catarina Mendes e quem mais referiu esta matéria com frequência. Os orçamentos retificativos resultam de um exercício de transparência e respeito pelo Parlamento. Quando aquilo que acontece é diferente do que foi previsto, vimos ao Parlamento apresentar e justificar perante os senhores deputados. Mas isso significa duas coisas, senhores deputados.
transparência e verdade. Coisa, senhores deputados, que não é para todos e seguramente não é para essas bancadas. Muito obrigada.